Fala galera, fala meu povo, tudo tranquilo com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e na aula de hoje nós vamos ver um tópico muito especial, tá joia? Então vem comigo aqui, antes de começar a nossa aula, eu quero que você siga-me nas redes sociais, tá joia? Vamos voar junto, tá? Aí com o definitivo. Olha, tem aqui nossas redes sociais, pessoal, tá? Professor Clebal Física. Aqui tá meu endereço de Facebook. A hora que você vê um moreno bonito lá, você pode começar a seguir, que sou eu, viu? Tá bom? E se você for uma pessoa mais formal, tá aqui meu endereço de e-mail, ok? Então vamos que vamos, galera. Sem mais delongas, né? Vamos para a aula. Eu quero tratar com vocês hoje um assunto muito importante dentro da química, tá? É uma matéria, gente, que não é mãe não. Mas de vez em quando dá um cacete na galera. Bate, Clebão. Nossa! Bate, mas bate com borra. E os conceitos, pessoal, são muito simples, tá? E eu quero melhorar esses conceitos na sua mente aqui hoje. Talvez, gente, o problema maior é a palavra, sabia? Como assim, Clebão? É porque, às vezes, alguém fala bem assim, ó, isso aqui é um cátion. Cara, quando alguém fala com você um cátion, você, puxa vida. Meu Deus do céu, o que é um cátion? Alguém fala bem assim com você, isso aqui é um ânion. Você fala bem assim, nó, ânion, que palavra difícil, o que é isso? E você vai perceber comigo durante a aula que são coisas simples, tá? De estar trabalhando, ok? Então fica tranquilo que você vai aprender essa matéria e vai arrebentar nas provas. Vem comigo aqui, galera, ó. Então vamos que vamos. Bom, primeira ideia aqui. O que são íons? Essa é a palavra que pode ser que esteja te atormentando. Íon, gente, nada mais, nada menos, é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, tá? Um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Eu vou colocar um exemplo aqui, gente, para vocês, tá? Fazer um desenho aqui para você aqui em cima, ó. Presta atenção. Aqui nós temos aqui o núcleo do átomo, certo? Vou colocar aqui, ó, um elemento químico aqui com 3 prótons, tá? E aqui embaixo, aqui, ó, seria os nêutrons, tá? Vou colocar a eletrosfera. Isso aqui é o núcleo do átomo, tá? Agora a eletrosfera. A eletrosfera eu vou colocar até de preto aqui, ó. E aqui está a eletrosfera, tá? Então aqui está a primeira camada, que é a camada K. Beleza? Aqui cabe 2 elétrons nessa camada. Camada K. E aqui a outra camada. Essa camada aqui é a camada L, tá? Nossa, Clebão, esse desenho seu não ficou bonito. Mas não tem problema não, viu? O mais importante de tudo é ter saúde, viu? Beleza, a gente vê depois, tá? Ó, presta atenção. Então eu tenho aqui, galera, ó, 3 elétrons. E quantos prótons? 3 prótons. Tudo aqui, galera, vai girar em torno do elétron. Ah, é, Clebão? Sim. Tudo aqui na química, a partir de agora, vai girar em torno do bendito do elétron. Você não vai fazer nada pensando aqui, galera, em prótons, tá? Nada pensando em prótons, ok? Por que que não, Clebon? Porque no caso aqui, ó, se você for pensar em questão de prótons, você vai perceber que os prótons, ele vai decidir quem é o elemento químico. Como assim, Clebon? Esse elemento que eu coloquei para vocês aí, ele é o lítio. Ele vai ter 3 prótons. E se ele tivesse 4 prótons, Clebão, ele deixaria de ser o lítio e passaria a ser o berílio. Beleza? Então, o que é que vai definir quem é o átomo? É a quantidade de prótons que ele tem. Prótons, galera, ele não perde nunca. Se, por exemplo, ó, o lítio é um metal, e é um metal alcalino família 1. Se ele perdesse um próton, ele deixaria de ser o lítio e passaria a ser o elemento hélio. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para você na tabela periódica para você ir clareando a mente, ok? Beleza? Vem comigo aqui, galera. Olha que interessante. Então, nós teremos aqui, pessoal, essa primeira definição aqui. O que é íon? Íon são átomos ou grupo de átomos que ganharam ou perderam elétrons. Beleza? Então, esse elemento que nós temos aqui primeiro, aqui, ó, o lítio, ele não ganhou e nem perdeu elétrons. Se ele não ganhou nem perdeu elétrons, eu vou chamar ele de átomo neutro, tá? Como assim, Clebão?
esse átomo aqui, ó, gente, a mesma quantidade de prótons que ele tem 1, 2, 3 prótons. 1, 2, 3 elétrons. Então, você tem aqui, ó, 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Logo, pessoal, eu posso afirmar com todas as letras que esse átomo é um átomo neutro, ok? Esse átomo aqui é um átomo neutro, beleza? Então, a primeira ideia que eu quero tratar com você aqui é sobre átomo neutro. Então, por exemplo, o átomo tem 17 prótons e 17 elétrons. Opa, mesma quantidade? Átomo neutro. Clebão, ele tem 50 prótons e 50 elétrons. Átomo neutro. A mesma quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga negativa. Ok? Vem comigo aqui, galera. Então, o que nós vamos tratar agora? Nós vamos falar aqui como é que a gente vai chamar, né? Como é que é, Clebão? Como é que chamaremos, né? Esse átomo agora, depois que ele perde ou ganha elétrons. Se ele recebe elétrons, ele vai ficar com excesso de cargas negativas. Receber elétrons. Lembrando que tudo aqui gira em torno do elétron agora. Receber elétrons, Clebão, vai ficar com excesso de cargas negativas. E aí, no caso, ele vai se transformar num íon negativo. Se ele transforma num íon negativo, nós vamos chamar esse íon negativo de ânion. Ó, ânion. O que é ânion, Clebão? É um átomo que recebeu elétrons. Só isso, Clebão? Sim. Não tem segredo, galera. Ó, então, vou chamar de ânion um átomo que recebeu elétrons. Receber elétron é ânion. Ou seja, ficou com excesso de carga negativa. Clebão, se ele perdeu, Clebão, elétrons, se ele perder elétrons, nós vamos chamar de cátion. Por quê? Porque agora ele é um átomo que perdeu elétrons. Ele perde prótons? Jamais. Ele não perde prótons, tá? Aqui, galera, via de regra, ele não perde prótons, tá? Então, leve isso para a sua prova. Coloca na sua cabeça que ele não vai perder prótons, tá? Ele vai perder sempre quem? Vai perder sempre elétrons. Ou vai ganhar sempre quem? Elétrons. E a natureza é interessante. Na natureza, gente, sempre tem um que vai dar e outro vai receber, tá? Na natureza é sempre assim, ó. Um vai dar e outro vai receber, ok? Volta comigo na tela. Então, beleza. Clebão, então, quando ele perder, no caso, elétrons, ele é cátion. Quando ele ganhar, ele vai ser ânion. Exatamente. Isso aqui eu preciso que você memorize, tá? Isso eu preciso que você memorize. Para você não errar isso na hora da prova. Gente, olha, memorizar isso aqui, galera, faz parte do seu cotidiano, tá? Você que é estudante aí, você precisa memorizar. Então, se você estiver conversando com alguém, né? Talvez tenha lá seu Juca da padaria. Você chega lá pro seu Juca. Ô, seu Juca, bom dia. Ele, bom dia, meu filho. Como é que você tá? Você tudo bem? Aí você pergunta para ele, seu Juca, o senhor sabe que todo átomo que perde elétrons, ele é chamado de cátion? E todo átomo que ganha elétrons, ele é chamado de ânion? Ele vai falar bem assim, nossa, não sabia disso. É, exatamente. Você encontra aquela Dona Maria, que às vezes, né, fica falando da vida dos outros, fala bem assim, Dona Maria tem uma coisa quente para falar com a senhora. Fala, meu filho, no meu ouvido aqui, fala só no ouvido da senhora. Aí você chega perto do ouvido de Dona Maria e fala com ela bem assim, ó, todo átomo que perde carga elétrica, que perde elétron, ele é chamado de cátion. E todo aquele que recebe elétron, ele é chamado de ânion. Você sabe qual que vai ser a conversa de Dona Maria? Vai falar bem assim, esse menino, essa menina começou a estudar e está ficando doido. Ele veio aqui e falou um tanto de coisa que eu nem entendi. Mas, de certa maneira, você vai estar memorizando isso aí, tá joia? Então, vem comigo aqui, galera. Olha, presta atenção. Vamos lá, brincadeiras à parte. Ó, o resumaço que eu fiz para você aqui, viu? Organizado, ó. Essa tabelinha aí, galera. Essa tabela aí já vale a aula já, viu? Já vale a aula. Você já bota o dedo no like aí, já dá o like aí e já inscreve no canal já, viu? Beleza? Essa tabelinha aí é a tabelinha que Clebão fez pensando especialmente em você. Ô, Clebão, eu já vi uma tabelinha desse de um livro que eu tenho aqui em casa. Fica quieto aí, deixa quieto. Eu que fiz essa tabela, viu? Você não vem tirar meu mérito não, tá bom? Ó, o que vai falar essa tabelinha aqui, ó? Eu tenho aqui um átomo, tá? E esse átomo é de cloro. Como é que você sabe, Clebão? Primeiro tem escrito aqui Cl. Cl é cloro, tá? E ele vai ter 17 prótons. Ele perde prótons, Clebão? Não.
ele perde quem? Perde elétrons, né? Ou ganha elétrons. Só que aqui nesse caso ele perdeu ou ganhou, galera? Ele ganhou um elétron. Então nós temos aqui, ó, 17, tá? Então ele vai ter 17 prótons e agora ele vai ter 18 elétrons. Por quê? Porque ele ganhou um, ó. Ele pode ganhar elétron, Clebão? Sim. Alteração sempre ocorre na eletrosfera, nunca no núcleo, galera. O núcleo vai permanecer intacto, ninguém mexe no núcleo de átomo, tá? Às vezes você mexe, né, com alguém na rua aí, arruma uma confusão aí na rua, mexe com a polícia, mexe com a mulher dos outros, arruma um batedor na rua. Isso aí você pode mexer. No núcleo, ninguém mexe. O núcleo, galera, é imexível, tá? O núcleo do átomo é imexível. Cara, se, por exemplo, você quebrar o núcleo, mano, você faz uma bomba atômica. É a bagaceira, viu? Então, ninguém mexe no núcleo. O núcleo você deixa ele quietinho, intacto. Você mexe em quê? Você mexe na eletrosfera. Eletrosfera, não. Eletrosfera, galera, todo mundo mete a mão, tá bom? Todo mundo mete a mão. Então, vamos que vamos. Agora, olha para você ver o outro exemplo. Bom, nós temos aqui o Na. Na é sódio, beleza? Então, você tem aqui, ó, o Na, sódio, ele tem 11 prótons. Clebão, ele perde próton? Não perde próton, tá? Mas ele pode perder elétron? Pode perder elétron. Nesse caso aqui, quando ele perde elétron, a carga vai aparecer aqui positiva, porque agora o átomo em si ficou mais positivo. Então, aqui ele tinha 11 elétrons, quando ele era um átomo neutro, tá? Ele era átomo neutro, tinha 11 elétrons. E agora, Clebão? Agora ele se tornou um cátion, ele tem apenas 10 elétrons. Quantos prótons que ele tem aqui no início, Clebão? 11 prótons, ó, 11 prótons. E no final, 11 prótons, tá? E os nêutrons nem se fala, né, galera? Os nêutrons nem se fala. Então, o que é um átomo neutro? Mesma quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons, ok? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na tabela periódica aqui, ó. Presta atenção na tabela periódica. Dá uma olhada para essa tabela aí. Olha mesmo para ela, tá? Olha para essa tabela com muita convicção. Essa tabela periódica, galera, ela vai organizar, né, aí todos os elementos químicos existentes na natureza. É claro, né, tem uns elementos químicos aqui que a gente nem faz ideia do que seja, né? Por exemplo, moscóvio. Nunca ouvi falar de moscóvio, galera. Clebão, esse negócio é de quê? De comer, de passar no cabelo, sei lá que diabo que é isso, galera, tá? Então, tem uns aqui que é bem louco mesmo, né? Então, por exemplo, dubínio, né? Dubínio. O que é dubínio, Clebão? Sei lá, mano. Eu sei que é um elemento de transição interna, tá? É um elemento de transição interna, isso aqui. Então, eu não sei o que ele é ao certo, tá? Mas, vamos lá. Alguns outros elementos é necessário que você saiba. Por exemplo, fósforo, muito utilizado, né? Esses elementos, galera, que nós chamamos de elementos representativos, elementos de representação, que o uso dele é cotidiano, por exemplo. Por exemplo, cloro, né? Água sanitária tem cloro, então você tem que saber qual que é a escrita do cloro. Por exemplo, sódio. Sódio você tem que saber, porque isso aí é no caso aí, é um elemento representativo, ok? Todo elemento representativo é bom que você saiba para que ele serve, onde que ele estará presente. Por exemplo, o sódio aí faz parte aí de uma das figuras, né, da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Eu quero saber quanto tem de sódio aí nesse lanche que você está comendo, beleza? Eu quero saber quanto de cloro que tem nessa água sanitária, ok? Essa é a ideia, viu, galera? Então, esses elementos são elementos representativos, ok? Fica de olho nos elementos representativos, beleza? Então, volta comigo na tabela periódica aqui. Aí, vocês viram, né, que no início da aula, eu coloquei assim para você, ó, isso aqui são as camadas. Cadê as camadas, Clebão? As camadas são essas aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é a camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Ô, Clebão, e esses elementos aqui que tá aqui fora aqui? Não, galera, isso aqui tava dentro da gaveta, ó, o cara tirou da gaveta aqui, entendeu? E colocou aqui para fora aqui, esse tá aqui dentro aqui, beleza? A ideia é que eles estão aqui dentro aqui. Esses elementos aqui são os elementos aqui
que eles não caberiam, né, aqui nessa configuração. E aí esses elementos de transição, no caso, foram colocados aqui à parte. Você vê que tem uma setinha puxando eles para cá, ó. Tá vendo? Do 57 a 71. Ó, 57 aqui, número de prótons que não muda, até o 71. Então nós vamos até o lutécio, tá? Começa do latânio e vai até o lutécio. O que é isso, Clebão? Eu sei que são metais, galera. Isso aqui você não precisa preocupar com isso. Agora, quando eu falo com você de camadas, é a mesma coisa que eu estava falando com você de períodos. Esse aqui é o primeiro período. O logo em seguida é o segundo período. Esse aqui é o terceiro período. Quarto período. Quinto período. Sexto período e sétimo período. Ok? O que o cara da banca vai fazer, mano? Para tentar te dar uma controlada, velho. O cara vai querer te dar uma trollada na hora da prova. Ele vai trocar. Ó, pra você ver como é que até onde vai a safadeza do ser humano. O cara vai trocar, mano, família com período. Galera, família é uma coisa, período é outra coisa. Você não pode confundir jamais família com período, tá bom? Família é uma coisa, período é outra coisa. Então, período é primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. O período, galera, vai mostrar a ordem energética da tabela periódica, tá bom? Então, os períodos aí vai mostrar eletronegatividade, por exemplo. Vai mostrar para você eletropositividade. Em outra aula a gente vai falar sobre esse assunto aí, tá? Com mais ênfase. Mas por enquanto é isso aí. Lembrando que o professor Rodrigo já trabalhou com você algumas características aí também, ok? Então volta comigo na tela. Presta atenção. Bom, nós temos aqui, galera, já que você já sabe o que é agora, é um período, né? Então, se eu perguntar para você, o L está em qual período? Você vai responder, primeiro período. O lixo está em qual período? Está no segundo período. Se eu perguntar para você, assim, por exemplo, né? O Franz está em qual período? Você vai falar sétimo período. Se eu perguntar assim, argônio está em qual período? Aí você vai seguir o argônio aqui, argônio está no terceiro período, tá? Clebão, eu posso falar terceiro período ou terceira camada? Pode. Período e camada têm a mesma equivalência na química, ok? Então volta comigo aqui, galera. Então vamos que vamos. Bom, e aí, galera, eu tenho isso aqui, ó, que são as famílias agora. As famílias, gente, são colunas. Coluna ou família, tá? Por exemplo, né? Na família 1, quem que eu tenho? Eu tenho aqui o lítio. Ô, Clebão, hidrogênio aqui. Ô, gente, hidrogênio é o seguinte, ó. Hidrogênio é um problema, viu? Hidrogênio, alguns químicos consideram que esse coitado não tem nem família. Ah, é? É. Por quê? Porque ele está na família dos metais. Você sabe aquela pessoa que você considera ele da família, mas ele não tem nada a ver com a família? É, Clebão? É, cara. Acontece demais, né? Às vezes você considera ele da família, mas ele não é da família, galera, tá? Hidrogênio, em algumas tabelas periódicas mais novas, ele fica lá, escorado no canto, sem família. Ô, dó, Clebão, sério? Sério, cara. Coitado, hidrogênio é um caso à parte. Então, alguns consideram ele como família 1, outros consideram como se ele não tivesse família, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é aquele cara que chegou, né, aí na casa, foi achado na rua, e aí seu pai foi lá e colocou ele para dentro da casa, entendeu? Aí o cara, velho, não tem nada a ver com vocês, aí vocês abraçaram ele, né? A partir de agora você faz parte da família. Mas o cara não tem seu sangue, não tem seu DNA, entendeu? Então, tipo assim, né, mano? É complicado, né? É o caso do hidrogênio, viu? O hidrogênio é a exceção, beleza? Volta comigo na tela aqui. Então, na família 1, galera, na família 1, mas se o elaborador considerar, você considera, viu? Você pode considerar tranquilo, ó. Então, você tem aqui, ó, família 1, família 2, aqui. Ó, o cara já até deixou aqui para mim já. Família 1, família 2. Aqui, família 3, família 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá? Família 18, que é a família dos gases nobres, e assim sucessivamente. Então, as colunas vai mostrar para você as famílias, ok? Quando, há muito tempo atrás, viu, gente, a gente chamava também família 3, 3A, família 4A, 5A, 5B, acabou esse trem, viu? Agora é família 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Então, nós temos 18 famílias aqui na tabela periódica, ok? E quantos períodos, Clebão? 7 períodos na tabela periódica. Eu sei que os períodos são infinitos. Você não precisa saber disso, viu? Ah, Clebão, fiquei sabendo aí que os períodos aí vai até o infinito. Cara, preocupa com isso não, mano. Olha só para a tabela e preocupa só com a tabela agora. Então, por enquanto, para você, 7 períodos são suficientes, tá? E 18 famílias é o suficiente, beleza? Bom, já que nós já fizemos esse desabafo aí, galera, bora fazer uma questãozinha aqui para ver como é que cai para você em prova, pra você não ficar triste, desamparado, né? Vou fazer uma questão que está no meu simulado aqui. Essa questão no meu simulado parece que é a questão 17 por aí. Sei lá, galera, se é 17, se é 14, sei não. Mas está lá, beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó. A tabela apresenta informações das cargas de 2 íons. Vai lembrando, íon é qualquer átomo que ganha ou perde. Íon ganhou ou perdeu. Beleza? E suas respectivas quantidades de elétrons. Na tabela periódica, X encontra-se. Então, você tem aqui o X, 2 mais, Clebão. Opa, espera aí. Esse cara, ele ficou com 36 elétrons. Mas ele tinha quantos? Ele perdeu 2, galera. Quantos elétrons que ele ficou? Quantos elétrons que ele tinha no início? Ele tinha 38 elétrons, tá? Quando ele era um átomo neutro, ou seja, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele tinha 38 elétrons. Por quê? Você está vendo aqui que ele perdeu 2, tá? E ele ficou com 36. Então, o elemento X aqui, ó, o elemento X, se eu fosse escrevê-lo aqui, ó, eu poderia escrevê-lo assim, ó, 38, tá? Na tabela periódica. E aqui, ó, 2 mais, porque ele perdeu 2 elétrons. Perde prótons, Clebão, jamais, viu? Se eu for na tabela periódica agora, eu tenho que consultar aqui quem é o elemento químico número 38. Só tem um 38, galera. Só tem um 38. Volta aqui, ó, comigo. 38. Cadê você, 38? 38 tá aqui, ó. Quem é ele? Ele é o estrôncio, tá? Ele tá na segunda coluna, ele é da família 2. E ele tá em qual período? Quinto período. Então, ele é o quinto período aqui da tabela periódica. Então, vamos ver aqui qual que tem aqui quinto aqui. Então, beleza, ó. Então, ele é o quinto. Ele é o quinto, tá? Ele encontra-se no quinto período. Vou colocar aqui, ó. Quinto período. No grupo 2, tá? Grupo 2. Grupo 2. O M, Clebon. O M é esse aqui, ó. O M, galera, ele ficou com 18 elétrons. Ele ficou com 18 elétrons. Só que o M ganhou 2. O M era de qual família, Clebão? O M, vamos ver aqui, né? Então, se ele ganhou 2, galera, é porque ele tinha quantos antes? 16 elétrons. E eu vou procurar aqui o M aqui, ó. Então, no estado neutro, quando ele era um átomo neutro, ele tinha quantos elétrons? Só 16 elétrons. Ah, Clebão, mas e agora? Agora, meu querido, não. Agora, ele, como ele ganhou 2, né? Eu acredito que ele queria ser um gás nobre. Então, vai ser 18, Clebão? Não, você nunca olha o número de elétrons. Você olha sempre o número de quê? De prótons. Então, vamos olhar aqui, galera. Qual que é o número de prótons dele aqui? Olhando para a tabela, 16, né? 16, cadê você, 16? Ah, 16 está aqui. Quem é ele, galera? Ele é o enxofre, ó. Qual o período que ele está? Terceiro período. E qual família? Família 16 ou grupo 16. Então, ele vai ser aqui, galera, ó, terceiro aqui período, ó. Terceiro período. Vamos conferir aqui para ver se é isso mesmo. É terceiro, né? Enxofre aqui, ó. Terceiro período, tá? Aqui, ó. Você puxar uma linha aqui, ó. Pá, aqui, ó. Terceiro período, tá joia? Família 16. Então, vamos completar a tabelinha lá. Terceiro período, família 16. Volta para cá. Ó, terceiro período. Grupo 16. Ou família 16, viu? Então, gabarito nosso aqui é letra C de Cruzeiro campeão. Ok?
Gente, essa é uma questão aí, ó, que cai com muita frequência aí nos certames, ok? Então fica de olho nisso aí, beleza? Eu espero ter ajudado você nessa aula e nessa resolução de questão, tá? E nós estaremos juntos no próximo bloco para que eu possa te ajudar mais e mais, tá joia? Vamos rumo à aprovação. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.